O último vídeo que eu fiz sobre vírus foi uma tier list, e como eu sei que você adora ver o meu PC sofrer, eu resolvi trazer mais um testando esses programinhas. Só que dessa vez eu mudei um pouco as coisas. Eu sempre mostro o que acontece quando se instala um malware no PC, mas quando eu faço isso, nunca tenho um antivírus instalado no PC, o que me fez pensar em não testar um programa mal intencionado, mas sim um bem intencionado. E que maneira melhor de se fazer isso, senão uma batalha de vírus versus antivírus. Os vírus que eu já testei aqui no canal, acredito que o mais agressivo até agora foi o Memzy. Esse vírus foi criado inicialmente para um canal no YouTube, mas como os códigos-fonte acabaram vazando, várias versões diferentes foram surgindo. A mais comum, e a que eu testei, é a original, onde o vírus, ao ser executado, começa a abrir páginas com pesquisas meio irônicas, mas que com o tempo começa a fazer uma verdadeira bagunça no Windows. O grande problema desse carinha aqui nem é esse monte de símbolos, e sim o que ele faz ao reiniciar o computador. Ele basicamente tornou o sistema inutilizável. Sabendo disso, eu resolvi escolher esse vírus pelo simples fato dele ser visualmente fácil de se identificar. Caso algum antivírus consiga detê-lo, as alterações na tela vão deixar de acontecer, o que torna tudo mais interessante e fácil de se entender. Antes de começar, eu queria pedir para você não repetir o que eu vou fazer aqui em hipótese alguma. É muito perigoso brincar com esse tipo de coisa e eu não me responsabilizo pelo que pode acontecer com a sua máquina. No total, eu escolhi 4 antivírus para batalhar com o Memzy. O primeiro, acredito que o mais famoso dessa lista, é o Avast. Esse amiguinho aqui é muito conhecido pela seguinte frase: uma ameaça foi detectada. Se você já teve esse antivírus instalado, sabe o quanto isso é frequente. Tanto é que até virou meme. O segundo também é bastante conhecido, o AVG. Assim como o Avast, esse aqui também já tive instalado no meu computador. E eu não tenho tantas coisas para falar dele, a não ser sobre a sua semelhança com o Avast. É muito parecido. Você vai ver quando eu for testar. O terceiro é um que eu não tenho tanta familiaridade, mas ainda assim é bem conhecido, o McAfee Antivírus. Ele se gaba bastante por ter uma versão para smartphones e, sinceramente, eu tava muito ansioso para ver do que ele era capaz. Esse aqui eu vejo quase sempre em ranking dos melhores antivírus. Todo mundo que conhece fala bem, e diferente dos outros 3 que mencionei, ele é pago. Sim, eu tive que pagar para testar ele. Deixa o like que não custa nada. A primeira coisa que eu fiz, obviamente, foi instalar um Windows 10 em uma máquina virtual. Depois que tudo estava funcionando, eu baixei o primeiro antivírus, o Avast. No meio do processo, eu fiz o download do Memzy e executei assim que o antivírus estava terminando de ser instalado. Como de praxe, as coisas começaram a acontecer. O navegador abriu, o mouse começou a tremer, a tela começou a mudar de cor, até que eu abri o Avast e executei um scan. O processo não demorou muito para encontrar 3 arquivos infectados, então eu cliquei no botão solucionar tudo. Uma mensagem foi exibida afirmando que tudo estava resolvido, mas a tela do Windows dizia o contrário. O Memzy continuava em ação. As coisas foram ficando piores à medida que o tempo passava, até que eu resolvi dar um fim em tudo. O que aconteceu aqui, provavelmente, foi que o antivírus moveu os arquivos maliciosos para uma quarentena, que é uma pasta isolada, onde o antivírus teoricamente monitora os arquivos. Só que isso meio que não resolve as coisas. Agora que o Memzy venceu o Avast, é hora da próxima batalha. Não muito diferente do anterior, instalei o AVG antivírus e executei o Memzy. Quando as coisas começaram a acontecer, eu executei o scan. E a primeira diferença desse pro Avast é que ele só encontrou 2 arquivos infectados, só que as diferenças acabaram aí. Eu cliquei em solucionar tudo e o que aconteceu é que os 2 arquivos também foram movidos para a quarentena. E é óbvio que nada mudou. O Memzy quebrou completamente o Windows. E a única coisa que eu tenho para dizer sobre esse antivírus é que ele e o Avast são praticamente a mesma coisa.
Esse aqui me impressionou com a quantidade de vezes que ele tentou me vender uma versão paga. E eu só não comprei pra fazer o teste, porque a versão gratuita é quase a mesma coisa. Mentira, porque eu não queria mesmo. Depois de instalar, eu refiz o processo. Executei o MemZ e apliquei a varredura assim que ele começou a dar sinais de vida. E olha, esse daqui foi um pouco diferente. O scan demorou bem mais do que os outros para ser concluído. À medida que ele escaneava, as coisas ficavam ainda piores. Até que, de repente, antes mesmo de chegar a 40%, o McAfee parou completamente o MemZ. Sério, eu fiquei impressionado com esse antivírus. Depois do fracasso dos outros dois, nem passava pela minha cabeça que ele conseguiria parar o MemZ assim tão fácil. O Avast e o AVG, além de perguntar se você quer ou não combater o vírus, eles movem para quarentena, enquanto o McAfee, ainda na varredura, encerra sozinho os processos do vírus. Realmente interessante, só que ainda não havia acabado. Como eu disse no início, o maior problema do MemZ é que ele torna o Windows inutilizável caso você encerre o processo ou reinicie o computador. Então, para ter certeza de que ele havia sido destruído, eu reiniciei a máquina e quando ela ligou, parece que o nosso amiguinho vermelho não é tão potente assim. Depois de reinstalar o Windows, meu Deus, Microsoft, pra que tanta pergunta? Era hora de testar o último antivírus, o tão aclamado Kaspersky. Então, depois de comprar, baixar e instalar, eu desativei as suas funções e executei o MemZ. Como das últimas 3 vezes, eu esperei um pouquinho até ativar o antivírus. E assim que eu reativei a proteção, ele acusou o MemZ e já me ofereceu uma opção de desinfectar o computador. E isso foi meio que uma surpresa, pois os outros 3 que eu já havia testado precisaram antes escanear o PC antes de encontrar o vírus. Foi nesse momento que eu me enchi de esperança. Ali estava um antivírus pago, bem avaliado e que aparentemente não brincava em serviço. Eu cliquei em desinfectar, então ele começou a fazer o seu trabalho. A desinfecção demorou um pouquinho, a porcentagem foi subindo, mas nada acontecia. Já estava em 99% e o MemZ funcionando a todo vapor. Eu não conseguia acreditar que havia pagado por um antivírus que fazia menos que um gratuito. Só que nos últimos segundos, ele deu um sinal de vida. Encontrou apenas um arquivo malicioso, deletou e a tela voltou ao normal. Mas, sempre tem um mas. Quando o PC reiniciou, o Windows não estava mais funcionando. Esse vídeo me surpreendeu bastante. Eu tinha expectativas baixas, mas a surra que o MemZ deu nos 4 antivírus só mostra o quão perigoso é brincar com esse tipo de coisa. Então, reforçando o que eu disse antes, nunca repita o que eu fiz nesse vídeo. E se você assistiu até aqui e ainda não se inscreveu, dá uma ajudinha, vai. Não custa nada e ainda vai me deixar muito feliz. Do mais, é isso mesmo. Eu gosto de pudim. Até mais.